Quase sempre quando abatido eu me encontro. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você poderosamente. Eu sou Edson Souza, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Oi, Rosineide, a paz do Senhor, que Deus te dê um final de semana abençoado, abaixo da sua glória. Amém? E hoje eu tenho uma palavra que com certeza essa palavra ela é direcionada ao seu coração. Uma coisa eu tenho certeza, você não está aqui por acaso. O tema da palavra hoje que eu trago para você, só lembrando que estou pensando em trazer de volta os momentos com Jesus para quem acompanhava o meu trabalho aqui no Facebook, no meu antigo Face, eu estou querendo trazer de novo, né? Para você que vai assistir essa gravação, se você quiser que a gente volte com a programação Momento com Jesus, você deixa um ok aí, deixa seu comentário. Enfim, eu peço a você que entrou agora, que você entrou agora, você não entrou por acaso. Deus ele tem uma palavra para você, eu creio. Não porque sou eu que estou falando, não, porque qualquer pessoa pode trazer uma palavra direcionada por Deus. Deus ele pode falar através de diversas formas com muita gente. Amém? Fosse eu, derrotado eu já estaria assim. E a palavra que eu trago para você se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 19. Uma palavra muito conhecida, uma história muito conhecida, que todos os cristãos e muitas pessoas não cristãs também já ouviram essa palavra. E diz o seguinte, a palavra do Nosso Senhor: e dizia uns aos outros, vem lá o tal sonhador. Amados, essa palavra ela fala sobre José. Todos nós cristãos sabemos da história de José. José foi aquele jovem ao qual foi espancado, foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja da forma como o pai o tratava. Da mesma forma, são hoje alguns filhos que têm inveja da forma como o pai trata o seu filho ou sua filha. Só que aqui Deus ele tinha um projeto muito bonito na vida de José, mas os seus irmãos não queriam que o projeto de Deus acontecesse por conta da inveja. E José, amados, ele foi um jovem muito sonhador, cujos os sonhos se tornaram realidade. Porém, isso não significa que foi fácil a realização dos sonhos de José. Da mesma forma que não foi fácil a realização dos sonhos de José, com certeza não vai ser fácil na minha vida, na tua vida. A realização dos sonhos de José, houve muito sofrimento, houve muita tristeza, muito desgaste. E com certeza na nossa vida também é da mesma forma. Às vezes há um momento que a gente pensa, meu Deus, quando é que isso vai ter um fim? Senhor, quando é que o Senhor vai fazer algo na minha vida? Entra com providência na minha vida. Na vida de José foi da mesma forma. Uma certa vez, um pastor estava falando que José, ele sofreu e Deus tinha um projeto na vida de José, mas era preciso José sofrer para que ele alcançasse aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. De imediato, meu irmão, quem me conhece, eu me levantei e falei que eu não concordava com aquilo que ele dizia. Por quê? Porque o sofrimento de José não foi plano de Deus. Foi a inveja dos seus irmãos que fizeram com que José sofresse naqueles momentos. Então, na minha e na tua vida, existem pessoas que estão do nosso lado, que às vezes é a mão que nos aplaude, também é a mão que nos puxa, que puxa ali o assoalhos ali para que você venha cair. E nós aprendemos aqui que o propósito de Deus garante a realização dos nossos sonhos. Quando Deus ele tem um propósito, meu amigo, não há irmãos, não há inimigo, não há acidente, não há enfermidade que tire isso que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus, quando ele quer fazer, ele faz e acabou-se. Os sonhos de José, amados, foram todos dados pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 37, diz que muitos dos sonhos que nasceram no coração de José foram colocados pelo próprio Deus. Às vezes aquilo que nós sonhamos é algo que Deus quer para a nossa vida. Você já viu
um ditado popular evangélico que diz que aquilo que Deus quer não é aquilo que nós queremos, e aquilo que nós queremos para a nossa vida não é aquilo que Deus quer. Então, amados, os sonhos de José foram o próprio Deus que colocou no coração dele. Mas, porém, os seus irmãos, por inveja, não queriam que José chegasse a isso. Mas, vale ressaltar que os irmãos de José também não sabiam os planos de Deus e muito menos que José iria ser um grande governador. Ou seja, às vezes as pessoas olham para você e vê que você tem um potencial muito grande de crescimento. Mas às vezes as pessoas ela não quer ver o teu crescimento. Às vezes quem está ali ao seu redor, muitas das vezes não quer ver o teu crescimento, quer que você continue da mesma forma que você está. Não quer ver o teu crescimento. E quando Deus começa a abençoar você, fazer um algo na tua vida, eles se incomodam. Da mesma forma foi na vida de José. E uma coisa muito importante, uma segunda coisa muito importante que nós podemos extrair aqui na palavra do Senhor, é que os sonhos que Ana tinha também de ter um filho, era um próprio sonho de Deus. Sabe por que era um próprio sonho de Deus? Pois Deus procurava um homem naqueles dias para servir de exemplo como sacerdote ali para aquela época. Não era a vontade de Ana somente que fez com que Deus desse um filho a ela, não. Era porque era propósito do Senhor levantar aquele homem, Samuel, levantar Samuel como um governador, ali como um sacerdote, para fazer a diferença. E então, amados, os sonhos que Deus colocou no coração de Ana de ter um filho, eram sonhos do próprio Deus. Os sonhos que José tinha, eram os sonhos que o próprio Deus colocava no seu coração. Então na nossa vida é desse jeito. Deus ele sonha, coloca os sonhos dele, algo que ele quer para a nossa vida, no nosso coração. Com o tempo ele realiza, mas infelizmente vem as pedras, vem os buracos, vem tempestade, vem a inveja, vem isso, que acaba às vezes retraindo, ou seja, atrasando um pouco mais o projeto de Deus na sua vida. E a gente vai ver o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como a realização, segundo a sua vontade. Ou seja, portanto, é o próprio Deus quem garante a realização dos nossos sonhos. Às vezes a pessoa luta tanto para conseguir a casa própria, para conseguir o seu carro, para conseguir algo para a sua vida, e às vezes não consegue. Não consegue, trabalha a vida toda, vive a vida toda andando a pé, ou vive morando de aluguel. Mas por quê? Porque não era o projeto de Deus, não era o que Deus queria para aquela pessoa. O porquê? Não sabemos. Mas olha o querer de Deus, amados, não sabemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu queria tanto um carrinho para eu poder fazer a obra do Senhor, para eu poder isso. Se tivesse uma casa, com uma garagem, com não sei o que, eu fazia um ponto de pregação, ou eu abriria um ponto de apoio de evangelho. Mas não é o que você quer, é o que Deus quer para a sua vida. E principalmente quando você coloca Deus em primeiro lugar. Amados, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, é aí que entra o real propósito de Deus para a nossa vida. Quando Ele coloca os sonhos dele na nossa vida, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas pensam ou deixem de pensar, isso é algo que Deus quer, né? Então, quando Paulo ele fala, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como a realização dos nossos sonhos, então não importa o que você quer, o importante é o que Deus quer. Então, assim, amados, a segunda coisa muito importante que a gente aprende aqui é que a perseverança é a garantia triunfal dos que sonham. Ou seja, às vezes você vai passar por algo que você vai desanimar, mas quando a realização dos nossos sonhos é alicerçado em Deus, devemos perseverar, porque a perseverança ela garante. Aí veja, a perseverança é o segredo da vitória de todas as pessoas que sonham e querem concretizar aquilo que eles tanto querem. Isso você pode ver lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 19. E José sempre
alimentava a esperança de ser mencionado diante de Potifar. Ou seja, sempre busque, sempre ore, procure puxar a atenção do Senhor para que o Senhor venha fazer segundo a sua vontade, porque era isso que José fazia. Ele sempre queria chamar a atenção de Faraó, né? Um terceiro ponto aqui muito importante que a gente aprende nessa palavra é: a vitória só é prometida aos que perseveram até o fim. Lá em Mateus, no capítulo 29, no versículo 13, diz assim: o sonho do grande líder africano, o sonho do grande líder africano Nelson Mandela, lá da África, só foi concretizado depois de algumas derrotas. Não foi de imediato. Então, as nossas vitórias, vai haver as derrotas, com certeza, vai haver as batalhas, vai haver barreiras que vai impedir de nós alcançarmos aquilo que tantos almejamos. Mas eu quero trazer uma conclusão para você, rapidinho aqui. A conclusão, meu amado, é que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Abraão, ele não desistiu do seu sonho de ser ali um grande pai de multidão. Ele não desistiu, por mais que tudo estava difícil, ele não desistiu. Uma coisa muito interessante também é que Abraham Lincoln, ele também conseguiu realizar os seus sonhos. Ele conseguiu realizar os seus sonhos. Ele se candidatou a presidente ali dos Estados Unidos. Depois de 7 derrotas foi que ele conseguiu. Ou seja, as dificuldades, elas vão vir na minha vida, na tua vida. Eu não sou diferente, eu não sou melhor. José não era diferente, José não era melhor, mas ele era alguém segundo o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, se nada aconteceu na sua vida, espere. Mas tenha certeza que a batalha vai vir. E eu costumo sempre dizer: não há vitória sem batalha, não há derrota sem guerra ou vitória sem guerra, como também não há vida eterna sem Jesus. Então não há barreira para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe poderosamente.